Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom dia! Estou mais uma segunda-feira aqui com vocês. E hoje eu quero entrar na história com vocês de Joquebed. A gente vai passar, né? Na verdade, nós vamos ficar no Egito e vamos dar uma passada no Rio Nilo. E a nossa história fica em Êxodo 2. E antes de eu entrar em Joquebed, eu quero só falar um pouquinho de como Joquebed aparece, né? José foi ministro do Egito, era super importante, né? Respeitado no Egito, só que os anos foram se passando. E José morreu, a galera de José morreu, os descendentes dele, enfim, né? Todo mundo que falava, que viveu com José, que se lembrava de José, foi morrendo. E os faraós também. E ninguém foi passando, não foi passando, José foi uma pessoa importante, ajudou o faraó. Não, ele ficou esquecido. E os hebreus continuaram crescendo absurdamente. E o faraó da época, que não se lembrava da história de José, de quem foi José, ou se lembrava, não dava importância, ficou incomodado, porque os hebreus estavam crescendo absurdamente. Então o que ele fez? Ele deu ordem para as parteiras, quando elas fossem ajudar as hebreias a terem os meninos, a terem as crianças, né? Se as hebreias, se nascessem meninos, elas tinham que matar as crianças, os meninos, deixar só as meninas viverem. Só que elas temiam muito a Deus, então elas não fizeram isso. Elas descumpriram uma ordem e Deus as abençoou. Depois vocês dão uma conferida lá. Deus abençoou as parteiras por terem feito isso. Enfim, já que não deu certo com as parteiras, o que Faraó fez? Mandou afogar todos os meninos. Nasceu o menino, afogou. E aí que entra a nossa história, Joquebed. Joquebed era da tribo de Levi e se casou com um homem também da tribo de Levi, o terceiro filho de Jacó. E ela já tinha 2 filhos, Miriam e Arão. E ela olhou para o menino, no versículo 2 de Êxodo 2, vocês vão ver? Ela, no versículo diz assim, que ela olhou para o menino, viu que ele era formoso e o escondeu. Ela escondeu a criança. Eu fico pensando, o que Joquebed imaginou na hora? Ela era uma hebreia escrava. Não sei se vocês viram aquele filme Moisés. Então, os hebreus eram escravos, eram separados, né? Como a gente vê em todos os filmes de escravidão, eles tinham o próprio lugar, né? A própria tribo, refúgio, escolas, enfim. E o faraó deu uma ordem para matar todos os meninos. E ela descumpriu essa ordem. E eles moravam em tenda. Depois vocês conferem em Hebreus 11. Eles moravam em tenda. E Joquebed olhou para essa criança e decidiu esconder, descumprir uma lei, a lei do homem mais poderoso na terra. O que ela estava pensando? E ela estava arriscando a vida da sua família e dos seus 2 filhos. Imaginem, se os soldados descobrissem isso, ia matar todo mundo, não ia sobrar ninguém. Mas ela estava assim, desesperada talvez. Eu fico pensando, será que ela olhou para a criança e viu que ele era formoso, ficou orgulhosa do trabalho que ela fez e falou, não, esse aqui não vai ser como os outros, e botou no cesto? Será que ela olhou para a criança e não pensou em nada? Ou só falou assim, no desespero, não, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com essa criança? Não, ninguém vai matar meu filho, é melhor não ver ele morrendo, não, e vou botar no rio, aí vou botar assim no rio, não, vou esconder e se fala, sei lá, sabe, gente, eu não sei o que ela pensou. Aí eu fico conjecturando. Aí eu lembrei que no versículo 1 diz que ela é da tribo de Levi, né? Ela e o marido. E quando Jacó distribuiu as terras, todos os filhos receberam uma terra como herança, menos os levitas, que são da tribo de Levi. Eles não tinham terra como herança. A herança deles
era ter Deus como seu quinhão, como seu salvador. De repente, ela apelou pro Deus dos seus antepassados, ela decidiu viver a justificação. Eu fico pensando nisso, só isso, né? Vai que ela lembrou de onde ela veio. Não, eu não tenho terra, já não tenho herança concreta, eu não sou uma escrava aqui no Egito, já querem matar o meu filho, eu vou viver a herança da minha descendência, que é Deus como meu quinhão, que é a justificação nele, eu vou viver a minha justificação nele. A maneira mais, como eu entro no personagem, eu penso que essa é a maneira mais, assim, chegou mais perto desse desespero dela. E ela foi e escondeu a criança. E olha, gente, vamos pensar, eles moravam em tenda. Não era uma coisa muito difícil, muito fácil de fazer, não. Imagina, agora já não é fácil na igreja, a gente tem iPad, iPod, aí tudo, e a gente já sabe que tem criança do lado. Naquela época não tinha fuxicória, não tinha Pepa, não tinha chupeta, não tinha label pra te rolasse uma cólica, não tinha nada. Imagina o desespero da família, o revezamento da família. Não, você fica aí, hoje você sai. Eles viveram essa tensão por alguns meses para esconder a criança. E todos estavam juntos nisso. Chegou uma hora que não estava dando mais. De repente tinha burburinho, sabe? As pessoas estavam comentando, Miriam estava voltando na escola, estava rolando bochicho, enfim. E Joquebede pensou, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Ela foi, pegou a criança, enrolou e colocou num cesto. Aí eu imagino, que eu entro na história, né? A família olhando. Qual vai ser o desfecho dessa história, dessa ideia da minha mãe, essa ideia da minha mulher. E foi, botou no cesto e botou no rio. Oi? Gente, qual foi a ordem de Faraó? Afogar as crianças. Aonde afoga? Aonde tem água. E onde Joquebede botou a criança? Na beira do rio. Como assim? Olha que louca. Olha que estratégia foi essa? Em que ela estava pensando? Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, é um prato cheio para os soldados, para o exército de Faraó. Para quem estava cumprindo esse dever. Ah, tem um cestinho ali, menos uma mãe berrando, vamos afogar essa criança. E Joquebede fez isso, botou ali mesmo. E pediu para Miriam ficar olhando. O que Miriam ia fazer? Alguém ia pegar o cesto e ia gritar, por favor, não matem meu irmão. Olha, Joquebede, ela estava desesperada, ela não tinha estratégia. Ela queria sair daquela condição de escrava. Ela não queria que matassem o seu filho. Ela arriscou a própria vida, a vida dos seus filhos. E no desespero, a sua estratégia foi colocar o seu filho no lugar arriscado. Era como se ela estivesse entregando os pontos, sabe? Tirando aquela situação da mão dela, porque ela não estava conseguindo mais ter o controle daquela situação. Ela não conseguia mais esconder o filho dela. O que ela fez, o que ela podia fazer, ela já tinha feito, escondeu o filho dela. Agora não dava mais. Ela não dava mais. O que ia fazer? E ela abriu mão. Ela abriu mão do controle. Eu tenho falado muito sobre avançar, sobre sair do lugar, sobre não ficar colocando na conta de Deus o que nós precisamos fazer, é verdade, mas hoje eu quero falar sobre entrega, sobre descanso. Porque nós precisamos também descansar em Deus, abrir mão das nossas dores, abrir mão daquilo que você tem tentado controlar e você ainda diz que está orando por isso. Abrir mão da sua amargura, abrir mão daquele sentimento de tempo perdido, sabe? Ai, quanto tempo eu perdi, aquele sentimento de mocidade perdida. Abrir mão dessa doença que você convive com ela, abrir mão no sentido de ela não pode mais ser o centro da sua vida porque você não dá mais conta. Você não tem mais o que fazer.
Você já fez tudo. Abrir mão do seu filho. Abrir mão do seu casamento, da sua esposa, do seu marido. Não é abrir mão de largar, gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando no sentido de abrir mão de orar, abrir mão da dependência. Tem mulheres que são tão dependentes assim do filho que não conseguem deixar eles voarem, sabe? E ficam presas a eles, não conseguem deixar o marido, porque não tem não conseguem ser somente esposa, tem que, sabe, um vínculo, uma doença. O casamento, que eu digo, é o problema no casamento. Você precisa sair, você não dá mais, você não consegue sozinha. Mas tudo que você já fez, você já fez. Tudo que você já fez no trabalho, você já fez. É hora de abrir mão. É hora de colocar no cestinho e colocar no rio. Não interessa se esse rio é inseguro, é instável, porque onde Joquebede colocou seu filho era instável. Mas não tem problema. Não fica com esse medo. Não tem esse medo. Faraó não vai afogar os seus sonhos, não vai afogar o seu cesto. Ela colocou lá, naquele lugar instável, inseguro. E sabe o que aconteceu? Uma egípcia encontrou aquele cestinho. Mas, gente, não foi uma egípcia qualquer. Foi a filha do cara que queria matar todas as crianças, que mandou matar as crianças. Foi a princesa do Egito. Aquele plano podia dar errado. A princesa podia olhar e falar: um hebreu, meu pai mandou matar. Vamos afogar, afoga ali que eu não tenho coragem. Mas diz a palavra que a princesa se apaixonou pela criança. Miriam estava lá, deve ter ficado sem reação, e falou assim: você quer que tem uma hebreia que roubaram o filho dela, enfim, quer que ela amamente? Quero. A princesa adotou a criança, pagou pelo serviço de Joquebede. Joquebede criou seu filho. Ensinou os princípios que ela queria para ele. Deus devolveu seu filho para ela. Quando nós entregamos o nosso cestinho, que é o descansar em Deus, com as nossas dores, com os nossos problemas, com o nosso orgulho, com as causas impossíveis, com as inquietações. Quando nós entregamos, nós colocamos no rio, nós entregamos para Deus, Ele nos traz de volta restaurado, limpo, com os pingos nos is, da maneira certa, do jeito certo. É isso que Deus faz conosco. Por isso que hoje, essa semana, é a semana da entrega. Entrega. Faça tudo diferente. Joquebede, todas as mães tiveram a mesma sentença de morte para os filhos. Joquebede também, mas ela reagiu de forma diferente. Tragédias idênticas geram resultados opostos, dependendo da sua atitude. Entrega para Deus essa semana. Descansa. Abra mão. Não queira mais ter o controle dessa situação. Você não dá mais conta. Você já escondeu, você já fez o que tinha que fazer, assim como Joquebede. No seu trabalho, na sua casa, com os seus sócios, com os seus filhos. Isso é para mim também. Inclusive em relação a filhos, porque é muito difícil educar. É muito difícil educar. Eu coloquei no meu cestinho. Coloca. Porque Deus vai nos trazer de volta.
da maneira certa. Amém? Um beijo e até segunda.